Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Importa que eu diminua eternamente e o Senhor cresça eternamente. Papai querido, perdão por todos os meus pecados. Me perdoa, Pai, me liberta. Me cobre com teu sangue, me justifica, porque nós temos um advogado fiel que é Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai bendito, Pai amado, Pai querido, visita cada morador da terra e resplandece o seu rosto sobre nós, nos dá a tua paz, nos dá a tua bênção, a tua provisão, o pão cotidiano. Não me dê a riqueza nem a pobreza, mas o pão cotidiano, a porção acostumada, conforme o profeta Agur falou e explicou. Se me derdes a riqueza, eu vou lançar a mão do nome do Senhor e dizer que foi o meu braço que conquistou o meu intelecto, né, a minha expertise, a minha capacidade de gestão, de liderança, os meus empreendimentos. Me dê o pão cotidiano e nem me dê a pobreza, porque senão vou dizer que o Senhor está falhando. Mas o profeta Agur sabiamente disse: Pai, me dá o pão cotidiano para que sempre haja dependência. Sabemos que essa porção acostumada, esse pão cotidiano, é o suficiente para suprir as nossas necessidades, ainda sobejar para que possamos ajudar na caridade. Muito obrigado, Senhor. Permanece conosco, aplana o teu Espírito Santo, multiplica os salvos e faz todo o teu querer a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita, boa e agradável, e o Senhor conhece o pensamento dos sábios que são vãos. Salmo 118, verso 8, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Jesus dissera aos judeus da antiguidade: se vós permanecerdes em mim e nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Deus encarnado ali, personificado em homem, dando uma palavra diretiva para ser um bom discípulo. E muitas vezes Deus criava situações onde aqueles que não eram o zambujeiro verdadeiro, né? Por exemplo, como os samaritanos, Deus usava situações com os samaritanos para trazer lição para um povo eleito, para uma tradição judaica, para os judeus, aleluia, daquela época, ortodoxo ou neocontemporâneo, como achardes melhor a interpretação acerca dessa nacionalidade. Bom, vamos entrar aqui. Que Deus abençoe o povo judeu, que Deus abençoe Jerusalém, que Deus abençoe Israel. Eu oro, Pai, pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, pela prosperidade de Israel, pela prosperidade de Israel, porque é o povo eleito, porque é o povo peculiar do Senhor, e nós que não somos o zambujeiro natural, por conta da desobediência, Jesus veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Por conta desse endurecimento, dessa incredulidade, Deus enxertou os gentios, que somos nós, e todo aquele que nele crê
para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus encerrou todo mundo na desobediência para que possa agir de misericórdia para conosco. Deus nos enxertou na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Nos deu oportunidade, glória a Deus por isso, de ainda sermos, né, um povo inclinado, né, às coisas pagãs, às coisas carnais, à sedução do mundo. Mas Deus nos deu a oportunidade de sermos filhos de Deus para aqueles que creem no seu nome. Baruch Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach Kadosh, o Mashiach, o Kadosh, Rekandore Banaraba Laba Subnekomanassi, o Yeshua, Rekala Yonekantarabla Subnekomanassi, terra de Camantro Calabás, o Todo-Poderoso Santo de Israel, aquele que foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Livro do Apocalipse, para quem gosta aí das coisas escatológicas, né? Para as coisas que hão de acontecer, livro de Apocalipse, também conhecido como livro de Revelação, capítulo 4, texto áureo, a adoração celestial. Pai, agora discutindo a Tua palavra, nos instrui na Tua palavra, traz essa revelação, Pai, segundo a Tua palavra, o Teu poder, o Espírito Santo que age em nós, que a Tua palavra que é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, que vai até a divisão da alma, juntas medula e espírito, e não há nenhuma criatura encoberta, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles ao que temos que tratar. Apocalipse 4, texto áureo, a adoração celestial. Depois disso, eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: o livro de Revelação, Apocalipse, traz muita alegoria, né? Traz muita ilustração para exemplificar muitas verdades. Muito bem. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, e aquele que estava assentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe, de sardônica, labandoquebe calaio. E havia um arco-íris ao redor do trono, meu Deus, aleluia, pelo que parecia uma esmeralda, rabalabassurnicantaras. E ao redor do trono havia 24 assentos, triflassurinicantarai. E sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, trichalai, coisas gloriosas. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono. São os 7 catiçais de ouro, trebe, calá, balabachub, necântaras, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. Recalaio cerebantorimenecantaras. Quem sabe poderia ser os querubins, os arcanjos, treva, suibinicantarai. E o primeiro animal era semelhante a um leão, meu Deus. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro animal tinha uma face como de um homem. Meu Deus, olha aí. Naio, sirico, manaio, farsu, minihatchei. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Meu Deus. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro. E eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é
e que há de vir, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e sempre, aleluia, glórias a Deus, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono, aleluia, e adoram aquele que vive para sempre e sempre. Bendito seja o nome do Senhor, Baruch Hashem Adonai. E lança suas coroas diante do trono, dizendo: meu Deus, tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer, elas existem e foram criadas. Meu Deus, que maravilha, que poder, né? Deus fez diversas criaturas. Não somos só a raça humana que está neste planeta chamado Terra, que poderia ser chamado até de planeta extraordinário. Meu Deus. Existem os seres celestiais, os anjos, os arcanjos, os querubins. E lá, manacanto e necomanás, o que não subiu ao coração do homem, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aleluia, estão guardados para aqueles que amam a Cristo e cumprem o seu beneplácito. Ou seja, há uma outra dimensão onde Deus habita em glória, em luz, em paz. Um Deus que, com a sua palavra, que criou todas as coisas, ele dissera: haja mares, haja céus, haja o firmamento, haja. Pela sua palavra foram criadas todas as coisas. Será que nós temos a noção de um Deus tão misericordioso, de um Deus compassivo, de um Deus tão longânimo que tarda a se irar? Muitas vezes tem tribulações na nossa vida, é Deus corrigindo, é Deus nos aperfeiçoando, porque Ele não quer que nenhum sequer de nós perecemos, venhamos a errar o alvo. Jesus dizia para os judeus daquela época, sempre dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar o meu povo como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas? E Israel com o coração endurecido na incredulidade, nos 613 preceitos da lei. E Jesus, ele não veio abirrogar, ele veio cumprir a lei. Letui manalaraio. O ponto de partida da adoração é reconhecer que Deus é completamente digno de ser reconhecida por sua incomparável glória e honra e poder e por sua obra como Criador e sustentador de todas as coisas. Quer aceitar Jesus agora? Quer voltar para os caminhos do Senhor? Eu preciso de Jesus a cada instante. Sem Ele eu pereço, sem Ele eu nada sou. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: Pai, eu aceito e recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Pai, agora é um ato de fé, apenas um princípio de reconhecer que Jesus é o Senhor. Pai, eu sei que agora eu preciso levar uma vida que testifique com as minhas palavras. Embora seja um grande desafio, eu sei que o Senhor Jesus vai me ajudar através da sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Conforme diz em João 5,39, examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus Cristo é hermenêutica. Jesus Cristo é a chave interpretativa da Bíblia. Tudo converge em Cristo Jesus. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ainda que os homens eles venham com heresias, que eles venham com artimanhas, com subterfúgio, com ganância,
né, com engano, com mentira, com imprecação, com emulação, com toda sorte de engano, com falsidade. Jesus Cristo continua o mesmo, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Pai, muito obrigado por me dar a vida eterna. Eu creio que Jesus bradou ali na cruz do Calvário, no caminho do Gólgota, no lugar chamado Caveira. Jesus expirou, traspassar uma lança ao seu lado. Jesus bradou e disse: está consumado. Houve trevas ali na hora nona, e o centurião e todos que estavam vendo aquele espetáculo, e o centurião disse: este verdadeiramente era o Cristo, o Filho de Deus. Narabaçu, Minecantarablaçou. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és a ressurreição e a vida. E os que confiam em Ti não serão confundidos. Pai, agora eu retorno para os Seus caminhos. Muito obrigado por me perdoar, por me amar, por me dar uma oportunidade de estar retornando aos Teus santos braços, ao Teu caminho de paz. Muito obrigado por me perdoar, me aceitar, me amar e me salvar. Acende o meu nome no livro da vida, Pai, e me enche do Teu Espírito Santo. Para os novatos, aquele que for batizado e perseverar até o fim será salvo. Para já os experimentados, né? E todos nós vamos dar fruto agora, em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura espiritual, o capacete da salvação, aleluia, para com eles poderdes apagar os dardos inflamados do maligno, a couraça da justiça, aleluia, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e os pés, as sandálias dos pés da preparação do evangelho da paz. Como diz a palavra, conformosos são os pés daqueles que apregoam a justiça, a verdade. Se saber que ele é justo, saber que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aquele que não ama o seu irmão é homicida. Deus abençoe a todos. Graça e paz seja multiplicada. Pega essa mensagem, copia, envia para todo mundo, que pode ajudar muita gente. O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, a comunhão com os anjos, e todos digam amém. Deus abençoe.